poder pode até parecer inabalável, mas sempre existe um ponto de fragilidade, e quando esse ponto é encontrado, toda a fortaleza pode desmoronar. Foi exatamente isso que começou a emergir com as últimas revelações sobre o ministro Alexandre de Moraes. Até agora, o debate em torno dele girava em torno de suas decisões, de sua postura dentro do Supremo Tribunal Federal e da maneira como ele tem atuado no cenário político e jurídico do Brasil. Mas de repente a discussão muda de nível, quando documentos e apurações começam a expor não apenas as decisões de Moraes, mas também os bastidores de sua vida financeira e patrimonial. Parece que o que ele imaginava ser um cofre fechado contra qualquer olhar do público internacional se transformou em uma vitrine escancarada. A reportagem de investigação apontou para a existência de uma entidade discreta, registrada com o pomposo título de Instituto de Estudos Jurídicos. O nome sugere profundidade acadêmica, pesquisa, debate, formação intelectual. Mas quando se abre o registro e se analisa o patrimônio que a entidade concentra, é difícil não levantar a sobrancelha. Não há cursos, não há registros, não há produção intelectual. O que há é uma lista impressionante de imóveis de alto valor, propriedades em áreas nobres, apartamentos luxuosos, coberturas e terrenos. O Instituto abriga a casa onde o próprio ministro mora com a família, em uma das regiões mais caras de São Paulo. Inclui também a sede do escritório de advocacia de sua esposa. Agrega 2 apartamentos de cobertura na cidade serrana mais exclusiva do estado e já contou até com unidade no litoral que possuía estrutura para embarcações. Avaliados em conjunto, são mais de 12 milhões de reais de patrimônio alocado sob o guarda-chuva de uma entidade sem atividade acadêmica aparente. É natural que perguntas surjam. Por que uma entidade registrada como instituto jurídico acumula esse tipo de ativo? Defensores podem usar o argumento de que se trata de mecanismos de planejamento sucessório, formas de facilitar heranças, instrumentos comuns de gestão patrimonial usados por famílias de alta renda. Mas a questão é que não estamos falando de uma família comum. Estamos falando de um ministro do Supremo. Alguém que tem o dever maior de prezar pela transparência total de suas atividades e de seus bens. Quanto mais poder tem um servidor público, mais claro e aberto deveria ser seu patrimônio. Não basta cumprir a letra fria da lei. É preciso respeitar o espírito da função. Confiança pública. E é aqui que entra outro fator que transforma uma suspeita em uma tempestade. A Lei Magnitsky, de autoria americana, autoriza congelamento de bens em posse, uso ou controle de pessoas acusadas de violar direitos humanos. Essa legislação vai além dos nomes formais em registros. Se houver indícios de que uma estrutura, mesmo em nome de familiares, é controlada pelo indivíduo sancionado, ela pode ser atingida por bloqueios e restrições em diferentes países. Foi isso que acendeu o alerta, porque para o olhar dos órgãos internacionais, não basta um papel de registro. Basta a constatação de que o ministro e sua família usufruem diretamente daquele acervo. E é por isso que a situação se torna tão delicada. O que parecia uma escolha astuta se torna, na verdade, um risco gigantesco. O mesmo mecanismo que poderia ser usado para proteger o patrimônio contra a investigação nacional se torna vulnerável quando investigado pelo aparato internacional. Os americanos são conhecidos por sua capacidade de rastrear fluxos financeiros, de conectar pontas aparentemente desconexas, de expor vínculos que até então pareciam invisíveis. E agora, a vulnerabilidade é clara. Se a estrutura patrimonial for relacionada ao ministro, pode ser alvo de sanções de congelamento, podendo inclusive atingir a residência onde sua família mora e outros imóveis de uso pessoal. Imagine o impacto de ver imóveis caríssimos tornarem-se problemáticos sob o crivo internacional. Não se trata mais apenas de embates jurídicos, mas de ter a vida privada tocada diretamente pela política global. Essa é a fragilidade que transforma o cenário. As investigações e apurações reveladas pela imprensa atingem em cheio a imagem de Alexandre de Moraes. Quem ocupava a posição de magistrado firme, imponente diante das decisões mais polêmicas da República, passa agora a ser apresentado também
como alguém acuado por questionamentos sobre seu patrimônio. Quando a opinião pública descobre que o instituto supostamente acadêmico nunca produziu publicações relevantes, mas trabalha como guarda-chuva de mansões e coberturas, começa a ruir a confiança construída na narrativa de austeridade e firmeza. E há o componente humano. Até entre os que o apoiam, surge a desconfiança. Por que tamanha opacidade? Porque quando se olha para trás e se monta o quebra-cabeça, percebe-se que os ministros mais poderosos foram longe demais. O ministro pode ter acreditado que manter imóveis em nome de uma entidade controlada pela família o protegeria, mas o efeito agora é oposto. É como se a luz mais forte estivesse sendo projetada sobre o esconderijo. E essa luz vem de fora, o que aumenta ainda mais a gravidade. A oposição política aproveita. Parlamentares e críticos do STF usam as revelações para reforçar o coro pela anistia ampla, para aumentar a cobrança por limites institucionais e até mesmo para questionar a permanência de ministros envolvidos em situações delicadas. Ao se verem pressionados dentro do Brasil, os atacados ainda poderiam se esconder atrás da toga, mas quando o problema se torna global, não há jurisdição que salve. O ministro pode controlar discursos oficiais no Brasil, mas não controla o Departamento de Estado americano ou as autoridades financeiras internacionais. E esse é o ponto crítico. Alexandre de Moraes acreditava que podia estar blindado pelas estruturas políticas brasileiras, mas agora o campo de batalha não é apenas interno. Ao ser mencionado sob o guarda-chuva de sanções vindas dos Estados Unidos, qualquer movimentação patrimonial ganhou risco imediato. Não se trata mais de debate ideológico, mas de bens que podem efetivamente ser congelados. É nesse momento que todo o poder e toda a autoridade podem se transformar em vulnerabilidade real e palpável. Afinal, o que mais desgasta um magistrado não é apenas ser criticado por sua atuação judicial, mas ter exposto aquilo que ele mais queria manter intocado: sua vida financeira, seu patrimônio, o conforto dos seus. É isso que torna a revelação explosiva. E a cada novo detalhe, cresce a pressão. Se até aqui a narrativa era a de um ministro forte, agora ela começa a ser corroída pelo medo de que seus bens possam, de repente, virar poeira jurídica nos tribunais internacionais. Para quem acompanha o jogo político, a lição é clara. Não existe esconderijo quando se trata de poder global. Os cofres podem estar lacrados. Os registros podem estar escondidos em cartórios discretos. Mas para as ferramentas de inteligência internacional não há fronteira intransponível. A cada cruzamento de dados, a cada vazamento estratégico de informações, os pontos começam a se conectar. E no fim, o que resta é a exposição. O ministro pode até tentar agir como se nada tivesse acontecido, continuar presidindo sessões, discursando em defesa da democracia, mas sabe que uma sombra agora o acompanha. Uma sombra carregada de temor, de que cada decisão sua possa ser interpretada como um ato de autopreservação. Essa é a pior dúvida para um juiz. Quando a sociedade começa a acreditar que sua caneta julga não de acordo com a lei, mas de acordo com o medo de perder patrimônio e influência. Agora resta avaliar o impacto político de tudo isso. Certamente, as revelações fortalecem o Congresso em sua intenção de aprovar medidas de anistia. Certamente também dão combustível à oposição para continuar expondo contradições e pedindo freios contra os ministros do Supremo. E certamente colocarão ainda mais pressão para que o Senado, que tem a atribuição constitucional de julgar ministros do STF, não se mantenha omisso diante do cenário. Para a sociedade fica a indignação. O cidadão comum que paga impostos, que tem cada gasto escrutinado pelo Estado, descobre que o guardião máximo da Constituição construiu uma estrutura patrimonial questionável e agora é visto pelo mundo como vulnerável a sanções. Isso rompe a confiança. Isso gera revolta. Isso alimenta a descrença nas instituições. E é aí que você entra. Não para se calar, não para aceitar a hipocrisia, mas para questionar, cobrar, discutir. Porque ministros, por mais poderosos que sejam, não podem se colocar acima da sociedade que juraram servir. Se agora se descobriu que o tal instituto guarda casas, apartamentos, terrenos e milhões em patrimônio, cabe a nós lembrar
que nada disso pode estar imune à transparência. Essa é a essência do debate. Não é apenas sobre política, é sobre moralidade. É sobre o direito de a sociedade conhecer a verdade sobre seus líderes, porque um juiz poderoso pode tentar esconder segredos em fundos e institutos, mas a verdade sempre encontra a brecha para escapar. E você, me diga, acredita que essa exposição vai marcar o início da queda de um império de aparência? Acha que finalmente o medo mudou de lado e que até os mais poderosos sentem o peso da vulnerabilidade? Coloque nos comentários sua visão, porque é nesse espaço que o debate ganha corpo. Se essa análise te ajudou a enxergar o que está acontecendo além das manchetes, não esqueça de dar o like, compartilhar com todos e se inscrever no canal. Mais do que nunca, o Brasil precisa cobrar transparência de quem exige transparência dos outros. O jogo está apenas começando, mas a sensação é que, pela primeira vez, as sombras que escondiam fortunas começam a ser dissipadas pela luz da verdade.